Imagine-se em pé à sombra do majestoso Taj Mahal ao amanhecer. Seu hálito se transforma em delicadas nuvens no ar fresco da manhã. O mármore branco se ergue diante de você, como se fosse uma oração esculpida em pedra. Sua cúpula perfeita reflete a primeira luz dourada do dia. Mas antes de se deixar levar pela sua beleza e de sussurrar palavras sobre amor eterno, feche os olhos e ouça. Escute o eco de um grito feminino que reverberou entre essas paredes por 4 séculos. No dia 17 de junho de 1631, em uma câmara abafada a centenas de milhas daqui, Mumtaz Mahal, a escolhida do palácio, pressionou as palmas contra lençóis ensanguentados, implorando a Deus pela morte após 30 horas de agonia. Ela estava prestes a dar à luz seu 14º filho, mas não viveria para ver o 15º. Agora abra os olhos. O monumento diante de você não é apenas um símbolo de amor, mas uma lápide para a maternidade em si. Antes de se aprofundar nessas histórias esquecidas de sobrevivência e dor, se você se interessa por verdades ocultas da história, considere clicar no botão de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. Deixe um comentário abaixo para compartilhar de onde você nos ouve. É fascinante explorarmos essas histórias antigas juntos, conectados através do tempo e do espaço pela nossa curiosidade comum sobre o passado. Bem-vindo ao mundo oculto da maternidade real. Aqui, as rainhas não eram exaltadas por sua sabedoria, mas sim por seus úteros. A gravidez não era uma bênção, mas uma necessidade política. Cada dor de parto era observada de perto por cortesãos. Cada aborto espontâneo sussurrado pelos corredores do palácio, e cada criança natimorta simbolizava não apenas uma perda pessoal, mas o risco de uma guerra civil. Essas são histórias que não se ensinam nas escolas. Essas mulheres pagaram o preço mais alto pela continuidade de linhagens que ainda estudamos. O sofrimento delas foi medido não em lágrimas, mas em herdeiros. Aqui estão 10 das rainhas mais férteis da história, cujos corpos se tornaram campos de batalha para dinastias e cujas vidas foram consumidas pelas exigências da reprodução real. Uma delas é a rainha Anne da Inglaterra. Anne Stuart subiu ao trono em 1702, mas sua coroa foi erguida sobre os escombros de 17 sonhos despedaçados. Apesar de 17 gravidezes, ela faleceu sem filhos sobreviventes, sendo a última monarca da casa de Stuart. 17 vezes, seu corpo se encheu de esperança pela dinastia Stuart, e 17 vezes essa esperança foi destruída. Natimortos, abortos espontâneos e crianças que viveram o tempo apenas suficiente para serem nomeadas, antes de seus pequenos caixões serem levados para o vault da abadia de Westminster. A crueldade da história de Anne não reside apenas nos fatos médicos, mas na realidade política que cercava cada perda. Cada aborto espontâneo foi registrado por oficiais da corte, e cada natimorto foi examinado por médicos que buscavam culpados. Seu primeiro filho foi uma menina natimorta em 1684, estabelecendo um padrão trágico que marcaria sua vida. Quando seu filho que sobreviveu mais tempo, William, Duque de Gloucester, morreu aos 11 anos em 1700, não era apenas uma mãe enterrando seu filho, mas uma dinastia respirando seu último suspiro. No vault da abadia de Westminster, onde Anne agora descansa, seus filhos William, Duque de Gloucester, e o bebê George, além de suas filhas Anne, Sophia e 2 chamadas Mary, repousam junto a 6 natimortos. Mais 6 crianças, de gênero desconhecido, também foram natimortas, ou frutos de abortos espontâneos. 20 pequenos caixões cercando um maior. Cada um desses casos não simboliza apenas uma vida que se foi, mas sim sonhos interrompidos, esperanças destruídas
e o futuro de um reino que se balança em um fio prestes a se romper. Os médicos que atendiam Anne não paravam de especular sobre sua saúde. Teorias contemporâneas falam em lúpus eritematoso sistêmico, síndrome antifosfolipídica ou doença inflamatória pélvica. Contudo, o que é inegável é que cada gravidez dela se tornava um evento público e cada perda gerava uma crise que afetava toda a nação. O útero da rainha não era apenas dela, pertencia à Inglaterra, que continuava a exigir o que não tinha como oferecer. Mumaz, no esplendor das cortes do Império Mughal, era amada por um imperador, mas essa adoração se transformou em sua própria maldição. Ela faleceu em 17 de junho de 1631, em Burhanpur, após uma hemorragia pós-parto que ocorreu durante o nascimento de seu 14º filho, após um trabalho de parto que se estendeu por impressionantes 30 horas. Quase todos os anos de seu casamento de 19 anos com Shah Jahan foram marcados por gestações. Enquanto suas outras esposas lhe davam apenas um filho cada, Mumaz se destacava como a mais querida, oferecendo-lhe 14 gestações em comparação com uma para as demais. Pense nisso: 19 anos de união, 14 gestações e 7 filhos sobreviventes. Seu corpo nunca teve a chance de se recuperar, nenhum momento de descanso. Ela acompanhava Shah Jahan em suas campanhas militares, pesada de gravidez, atravessando terrenos acidentados em carruagens, porque a favorita de um imperador não poderia ser deixada para trás. Apesar das múltiplas gestações, Mumaz não hesitou em seguir seu marido durante as guerras e a rebelião contra seu pai. Sua morte foi causada por uma hemorragia pós-parto que poderia ter sido evitada com um procedimento médico adequado, algo que a medicina de 1631 falhou em proporcionar. O Taj Mahal, erguido às margens do rio Yamuna, não é apenas um símbolo de amor, mas também do alto preço de ser valorizada mais como produtora de herdeiros do que como ser humano. Maria Teresa da Áustria é outro exemplo notável. Se alguém transformou a maternidade real em uma arte, essa pessoa foi ela. O casamento foi baseado no amor, resultando em 16 filhos, dos quais 10 chegaram à idade adulta. Em 18 anos, Maria Teresa teve aproximadamente uma gravidez a cada 13 meses, enquanto gerenciava um dos maiores impérios da Europa. Todas as suas gravidezes foram de partos vaginais a termo, sem registros de abortos espontâneos ou partos prematuros. Foram 15 nascimentos vivos, e uma menina nasceu sem sinais vitais. Mas Maria Teresa não era apenas uma mãe. Ela também administrava um vasto império. Quando a arquiduquesa engravidava e atingia 3 meses de gestação, era obrigatório proclamar a gravidez. Durante as procissões, sendo carregada em uma cadeira de sedã, ela negociava tratados mesmo entre as contrações, organizava campanhas militares enquanto amamentava e gerenciava os casamentos de seus filhos mais velhos. Assim que dava à luz, já se via diante da tarefa de arranjar casamentos para os mais velhos, liderando as negociações matrimoniais com a mesma destreza com que conduzia as guerras e os deveres de Estado. Utilizava seus filhos como peças em um jogo dinástico, sacrificando sua própria felicidade em prol de vantagens políticas. Sua filha mais famosa, Maria Antônia, viria a se tornar Maria Antonieta, que mais tarde enfrentaria a guilhotina. Maria Elizabeth, outra filha, foi considerada uma das mais belas garotas da Europa, até que a varíola deixou cicatrizes em seu rosto, arruinando suas chances de casamento. Mesmo com 16 filhos, a sobrevivência de uma dinastia não estava garantida. A história de Catarina de Médici talvez ilustre de forma mais clara a pressão psicológica que envolve a fertilidade real. Após 10 anos de casamento com Henrique II da França, Catarina ainda não havia concebido.
e rumores sobre um possível divórcio começavam a circular. Francisco os havia colocado juntos para assistirem a torneios, onde lutaram bravamente, enquanto o Papa aguardava 34 dias, na esperança de que sua sobrinha estivesse grávida, mas sem sucesso. Uma década de frustrações mensais, de médicos examinando e sussurros na corte, aumentando a cada estação. A pressão imensa por filhos levou a jovem Catarina a buscar um médico, que a aconselhou a experimentar todos os métodos possíveis para engravidar, alguns dos quais eram extremamente desagradáveis, como aplicar esterco de vaca misturado com chifres de veado em sua área reprodutiva e beber urina de mula. Imagine uma rainha da França, tão desesperada que se submete a essa humilhação, usando amuletos e consultando adivinhos, tudo isso porque seu valor era medido unicamente pela sua capacidade de gerar filhos. Enquanto isso, seu marido mantinha um relacionamento aberto com Diane de Poitiers, uma mulher quase 20 anos mais velha, mas muito mais influente. Quando Catarina finalmente deu à luz seu primogênito, Francisco, em 1544, o alívio foi tão intenso que os cortesãos choraram. Apesar do apego de Henrique a Diane, o casamento de Catarina não foi um fracasso. Após uma década de ansiedades, ela deu à luz 10 filhos, dos quais 4 meninos e 3 meninas sobreviveram. Entretanto, aqueles primeiros 10 anos de incertezas deixaram marcas em sua psique. Eleonora da Aquitânia teve uma das trajetórias reprodutivas mais impressionantes da história, gerando filhos para 2 casas reais ao longo de 3 décadas. Durante seu primeiro casamento com Luís VII da França, Eleonora teve 2 filhas, Maria e Alex. No entanto, esse casamento foi anulado em 1152, em parte porque o casal precisava de herdeiros masculinos. Apenas 2 meses após a anulação, Eleonora se casou com Henrique Plantageneta, que se tornaria Henrique II da Inglaterra. Embora ela tivesse apenas 2 filhas com Luís VII, com seu novo marido, deu à luz 5 filhos e 3 filhas. Seus filhos incluíam William, que faleceu aos 3 anos, Henrique, Ricardo Coração de Leão, Geoffrey, Duque da Bretanha, e João, que mais tarde herdaria a coroa. Henrique e Eleonora tiveram um total de 8 filhos, 3 dos quais governariam como reis, embora Henrique, o jovem rei, estivesse apenas como corregente precedendo seu pai. O legado reprodutivo de Eleonora se estendeu muito além de seus próprios filhos, tornando-se a matriarca da dinastia Plantageneta, que reinaria na Inglaterra por séculos. Contudo, sua fertilidade teve um preço. A separação de Eleonora e Henrique nos anos seguintes gerou muitas especulações se era uma questão de conveniência política, um sinal de uma crescente separação entre o casal ou uma combinação de ambos. Eleonora cumpriu seu papel real ao garantir não apenas herdeiros do sexo masculino, mas também filhas que poderiam ser unidas em casamentos estratégicos. Contudo, com o passar dos anos, ela já não tinha mais condições de ter filhos. A rebelião de seus filhos contra seu marido, em 1173, marcou o fim abrupto de suas atividades culturais. Capturada enquanto tentava encontrar abrigo, Eleonora passou quase 16 anos sob a prisão de Henrique II. Seus filhos tornaram-se peças de um jogo político, e ela aprendeu da maneira mais dura que até mesmo as mães reais de sucesso podiam ser descartadas quando seu valor reprodutivo se esgotava. Rainha Vitória. A Rainha Vitória, que ficou famosa por afirmar que temia profundamente ter filhos e que preferiria não ter nenhum, acabou por dar à luz 9 filhos ao longo de 17 anos. Vitória, Alberto, Bertie, Alice, Alfredo, Helena, Luísa, Arthur, Leopold e Beatatrice. Curiosamente, todos sobreviveram até a idade adulta, algo notável
lamentável para a época. Vitória detestava a gravidez, descrevendo a experiência em cartas para sua filha de forma bastante gráfica, como se fosse a de um cachorro ou uma vaca. Ela enfrentava não apenas os desafios físicos da maternidade, mas também os psicológicos, experimentando o que hoje poderíamos reconhecer como depressão pós-parto após várias gestações. Cada nova gravidez a afastava de sua função como monarca, um fato que a incomodava profundamente. Entre o nascimento de seu primeiro filho, em novembro de 1840, e o de seu quarto, em agosto de 1844, a rainha Vitória teve apenas 17 meses livres de gravidez, tempo em que pôde governar sem interrupções. Esse ciclo incessante de gravidez, parto e recuperação fez com que o príncipe Alberto assumisse, essencialmente, o papel de regente durante esses períodos. Seus 9 filhos acabaram se casando com nobres e membros da realeza em toda a Europa, tornando Vitória a avó de muitas casas reais. Vitória e Alberto acreditavam que as uniões dinásticas de seus filhos contribuiriam para um futuro pacífico na Europa. No entanto, essa estratégia de utilizar seus filhos como instrumentos diplomáticos significava que a felicidade pessoal sempre ficava em segundo plano diante da vantagem política. Os descendentes de Vitória podem ser encontrados nas famílias reais da Alemanha, Rússia, Grécia, Romênia, Suécia, Noruega e Espanha. Porém, essa extensa rede de conexões também trouxe consequências genéticas, pois Vitória transmitiu o gene da hemofilia a vários de seus filhos, resultando em sofrimento e mortes precoces em diversas casas reais europeias. Branca de Castela. Branca de Castela mostrou que a maternidade real podia coexistir com o poder político, mas a um custo pessoal imenso. Crônicas da época narram que Branca e Luís logo se tornaram grandes amigos, e seu casamento era extremamente feliz. Juntos, tiveram 12 filhos, incluindo o futuro São Luís IX. Após a morte de Luís, em novembro de 1226, por disenteria, Branca, que tinha 38 anos, tornou-se regente e guardiã de seus filhos. De seus 12 ou 13 filhos, 6 já haviam falecido, e o pequeno Luís IX, santificado mais tarde, tinha apenas 12 anos. Ela o fez coroar em menos de um mês após a morte do pai e exigiu que os barões relutantes jurassem lealdade a ele. A situação de Branca era delicada. A menoridade do rei deixava os domínios capetianos vulneráveis a nobres rebeldes em busca de oportunidades. Ela teve que travar guerras, negociar tratados, arranjar casamentos e administrar um reino. Tudo isso enquanto lida com a dor pela perda de metade de seus filhos e se esforçava para proteger os sobreviventes. Branca estava profundamente envolvida nos assuntos do reino. Ela se juntou às forças francesas para se encontrar com os exércitos das baronesas ocidentais, aliadas à Inglaterra. No entanto, em vez de engajar-se em combate, optou pela negociação. O impacto psicológico foi imenso. Branca de Castela lidava com problemas cardíacos, mas ainda assim continuava a assumir as rédeas da corte. Em 1252, sofreu um ataque cardíaco enquanto se dirigia à Abadia das Mentiras para um retiro espiritual. Ela faleceu ainda exercendo a regência, enquanto seu filho, Luís IX, estava preso na Sétima Cruzada. Seu legado não se resumia apenas aos filhos que trouxe ao mundo, mas também ao reino que conseguiu preservar. A importância histórica de Branca é notável tanto para a França quanto para a Europa. Ela defendeu a coroa francesa e a dinastia capetiana em um período crítico. Mas isso teve um preço: uma vida inteira dedicada ao serviço dos outros, sem espaço para o seu próprio luto ou recuperação. Charlotte de Mecklemburgo-Strelitz uniu-se ao rei Jorge III da Inglaterra
em 1761 e rapidamente se destacou em seu papel real com uma energia incansável. Ao longo de 21 anos, deu à luz 15 filhos, dos quais 13 sobreviveram até a idade adulta, tornando-a uma das mães reais mais prolíficas da história britânica. As gravidezes de Charlotte aconteceram em rápida sucessão, mal dando-lhe tempo para se recuperar entre os partos. Seu primogênito, o futuro Jorge IV, nasceu apenas um ano após o casamento, em 1762. Já sua filha mais nova, a princesa Amélia, veio ao mundo em 1783, quando Charlotte já contava com 39 anos. Durante 2 décadas, ela esteve quase sempre grávida ou se recuperando. A pressão sobre Charlotte era monumental. Ela precisava não apenas de um herdeiro, mas de vários filhos para garantir a sucessão. A família real havia aprendido com os erros do passado, quando dinastias sucumbiram à falta de herdeiros masculinos. Charlotte atendeu às expectativas, trazendo ao marido diversos filhos que assegurariam a continuidade da linha hanoveriana. Contudo, as constantes gravidezes cobraram seu preço. Relatos da época a descrevem cada vez mais exausta devido às exigências físicas de uma maternidade incessante. A cada gravidez, seu corpo se tornava mais pesado e ela nunca recuperou plenamente a saúde. A pressão psicológica também era intensa, observando a deterioração da saúde mental de seu marido enquanto gerenciava uma grande família e os deveres reais. As vidas de seus filhos eram rigidamente controladas desde o nascimento. Como um observador notou, as crianças reais viviam como pássaros em uma gaiola, com cada aspecto de suas vidas sendo gerenciado para fins políticos. Charlotte dedicou sua vida a gerar herdeiros, mas tinha pouca influência sobre como essas crianças seriam criadas ou o que o futuro lhes reservava. Isabel de Valois é um exemplo de como as histórias mais trágicas da fertilidade real muitas vezes envolvem rainhas que faleceram jovens. Seu potencial reprodutivo foi interrompido pelo dever que a vida impôs. Isabel se tornou rainha da Inglaterra aos 6 anos, ao se casar com o futuro Ricardo II em 1396. Quando Ricardo foi deposto e assassinado, ela se casou com o filho de Carlos VI da França, o futuro Carlos II. A breve vida adulta de Isabel foi marcada pela gravidez e pela perda. Ela casou-se com Carlos em 1406, aos 17 anos, e logo começou o esperado ciclo de reprodução real. Sua primeira gravidez acabou em um natimorto. A segunda resultou em uma filha que não sobreviveu à infância, e sua terceira gravidez, em 1409, a levaria à morte, assim como a criança. Isabel faleceu durante o parto em Camp Compen, em 13 de setembro de 1409, pouco antes de completar 20 anos. Ela se casou 2 vezes, deu à luz 3 filhos e faleceu servindo um sistema que a controlou desde a infância. Sua morte deixou Carlos sem uma rainha e a França sem o tão desejado herdeiro masculino dessa união. A tragédia na história de Isabel não se resume ao seu falecimento precoce, mas também ao fato de que seu valor estava intrinsecamente ligado à sua capacidade de gerar filhos. Desde pequena, ela foi uma peça fundamental em casamentos diplomáticos, sendo valorizada apenas por sua habilidade de fortalecer alianças e garantir herdeiros. Quando seu corpo finalmente cedeu sob a pressão, rapidamente foi esquecida, substituída pela próxima esposa de Carlos, na incessante busca pela continuidade da dinastia. Sua breve existência reflete a vulnerabilidade das mulheres reais na Idade Média. Casadas desde muito jovens, esperava-se que dessem à luz imediatamente, muitas vezes pagando com a vida por essa expectativa. As 3 gestações de Isabel em apenas 3 anos
ilustram o ritmo frenético da reprodução real, sem considerar o custo físico e emocional para as mulheres. Constância de Castela, rainha da França como a segunda esposa de Luís VII, exemplifica essa pressão no século XII. Após anular seu casamento com Eleonora da Aquitânia, em parte por falta de herdeiros masculinos, Luís uniu-se a Constância em 1154, em busca desesperada do filho que lhe escapou no primeiro matrimônio. Constância começou a ter filhos com frequência impressionante. Sua filha Margarida casou-se com o jovem rei Henrique e depois com Bela III da Hungria, enquanto Alice foi prometida a Ricardo I da Inglaterra antes de se unir a Guilherme, conde de Pompierre. Contudo, a carreira reprodutiva de Constância foi interrompida por sua morte em torno de 1160, provavelmente devido a complicações do parto. Em cerca de 6 anos de casamento, ela trouxe ao mundo várias crianças, mas não conseguiu gerar o herdeiro masculino que Luís tanto precisava. Sua morte deixou o rei sem uma rainha e sem o filho necessário para assegurar a sucessão capetiana. Esse insucesso levou Luís a se casar pela 3ª vez, com Adela de Champagne, que finalmente deu à luz o herdeiro masculino, Filipe Augusto, em 1165. A história de Constância ilustra a posição fragilizada das rainhas medievais, cujo valor era avaliado apenas pelo sucesso reprodutivo. Apesar de sua capacidade de gerar filhos com rapidez, o fato de não ter conseguido um herdeiro masculino fez com que seu reinado fosse considerado um fracasso. Sua morte prematura, provavelmente ligada ao custo físico das constantes gestações, revela o preço mortal da reprodução real. A pressão sobre Constância era particularmente intensa, pois ela era a segunda esposa de Luís, trazida especificamente para corrigir o fracasso do primeiro casamento. Cada gravidez carregava o peso das expectativas dinásticas. Cada nascimento era avaliado quanto ao gênero, e cada perda não significava apenas dor pessoal, mas uma crise política. Ao somar os números, a magnitude do sacrifício se torna evidente. Essas 10 rainhas enfrentaram juntas pelo menos 127 gestações documentadas. A rainha Ana sofreu 17 gravidezes sem um único filho sobrevivente. Maria Teresa passou quase 2 décadas grávida ou se recuperando de partos, enquanto governava um império. Catarina de Médici suportou uma década de humilhações médicas e vergonha pública antes de finalmente conceber. Porém, esses números contam apenas uma parte da história. Por trás de cada gestação, havia uma mulher cujo corpo deixava de ser seu, cuja capacidade de gerar vida era minuciosamente avaliada e controlada por médicos, cortesãos e embaixadores de outras nações. Os períodos menstruais eram monitorados, os enjoos matinais se tornavam assunto de conversa pública, e as dores do parto eram presenciadas por uma plateia de observadores políticos. O custo físico era imenso. Antes dos avanços da medicina moderna, dar à luz era uma verdadeira aposta. Infecções eram frequentes, hemorragias muitas vezes letais, e a taxa de mortalidade materna alcançava de 1 a 2% por cada nascimento. Para rainhas que enfrentavam 10, 15 ou até 17 gravidezes, o risco acumulado era alarmante. Muitas, como Mumtaz Mahal e Isabela de Valois, pagaram o preço mais alto. O impacto psicológico também era devastador. Essas mulheres viam seus filhos falecerem na infância, enfrentavam abortos espontâneos que eram considerados fracassos políticos e suportavam a pressão incessante para gerar herdeiros masculinos. Elas eram reduzidas a meras funções reprodutivas, com seu valor medido pelo número de filhos nascidos e pelas dinastias que asseguravam. Um dos aspectos mais humilhantes da gravidez real era sua natureza totalmente pública. O nascimento de um herdeiro real era tão significativo
que exigia testemunhas. Rainhas frequentemente davam à luz diante de grandes audiências, um fator que apenas intensificava seu medo e sofrimento. O parto de Mary Antoinette, em 1778, foi tão mal conduzido que a pressão da multidão, o calor e a falta de ar fresco nas salas, cujas janelas estavam seladas para proteger do frio do inverno, foram demais para ela após 12 horas de trabalho de parto, fazendo-a desmaiar por falta de oxigênio. Aqueles que observavam não eram profissionais de saúde, mas políticos preocupados em garantir que nenhum tipo de substituição ocorresse. Os cortesãos na sala interna sinalizavam o sexo do bebê para os que estavam nas câmaras externas, jogando seus chapéus ao ar para anunciar um menino, cruzando os braços se fosse uma menina. Imagine por um momento. Você acaba de passar por horas de dor para dar à luz, e seu primeiro pensamento não é sobre a saúde de seu filho, mas sobre as consequências políticas de seu gênero. As dores do parto da rainha eram uma questão de Estado. Seus gritos ecoavam não apenas pelos corredores do palácio, mas também pelos salões da diplomacia internacional. O sexo de seu filho poderia determinar alianças militares. A sobrevivência do bebê poderia prevenir ou provocar guerras de sucessão. O que mais impressiona nessas histórias não é apenas o sofrimento físico, mas o profundo isolamento emocional. Essas rainhas não podiam expressar frustração com sua condição, nem se rebelar contra o ciclo interminável de gravidez e perda. Reclamar sobre a maternidade era como questionar seu valor essencial, talvez único, para a coroa. A correspondência da rainha Anne revela lampejos de sua angústia privada, mas esses momentos de vulnerabilidade eram raros e íntimos. Em público, ela precisava manter a fachada de que era grata por cada gravidez, esperançosa a cada nascimento, aceitando cada perda como a vontade divina. Catarina de Médici ganhou a fama de ser fria e calculista, mas talvez essa fosse a única maneira de sobreviver. Depois de ver metade de seus filhos morrerem, após suportar uma década de tratamentos de fertilidade que beiravam a tortura, como você consegue continuar funcionando como mãe e monarca? É preciso aprender a enxergar os filhos como ativos políticos, em vez de indivíduos amados, porque a alternativa é a loucura. As cartas de Maria Teresa destinadas a seus filhos transbordam amor, mas também refletem a exaustão de uma mulher que dedicou sua vida a forças muito maiores do que ela mesma. Ela organizava meticulosamente seus casamentos, suas carreiras e sua rotina diária. Após 16 gravidezes e 40 anos de reinado, manter o controle era o único alívio que lhe restava. Essas narrativas podem soar como se fossem de um passado distante. São vestígios de uma época em que as mulheres eram desprovidas de direitos e a medicina era rudimentar. No entanto, ao aprofundar-se, você perceberá ecos que atravessam os séculos. A pressão sobre as mulheres reais de hoje para gerarem herdeiros, a curiosidade em torno da fertilidade, a contagem regressiva para anúncios de gravidez, a propriedade pública de escolhas reprodutivas que deveriam ser privadas. A diferença é que as gravidezes atuais são aliviadas pelos avanços médicos e por equipes de comunicação. Quando Catherine, princesa de Gales, enfrentou enjoo matinal severo durante suas gestações, recebeu o melhor atendimento médico e uma cobertura midiática favorável. Hoje, as conversas sobre gravidezes reais são envoltas em alegria e celebração, ao invés de necessidade dinástica. Mas imagine Anne Boleyn vagando por seus aposentos à noite, ciente de que sua incapacidade de gerar um filho poderia resultar em exílio ou até morte. Imagine Catherine de Médici avaliando seu valor não por sua inteligência ou conquistas, mas pelo ciclo mensal de seu período menstrual.
Pense em qualquer uma dessas mulheres carregando não só um filho, mas também o peso de reinos sobre seus ombros. A triste ironia dessas histórias é que, apesar de todo o sofrimento e das crianças sacrificadas em nome da dinastia, a maioria dessas linhagens reais acabou por desaparecer. A dinastia Stuart se extinguiu com Anne, mesmo após suas 17 gravidezes. A linha Valaua terminou com os filhos de Catherine de Medici, mesmo com seus 10 filhos. A linhagem capiana sobreviveu através do filho de Blanche, Luís IX, mas se transformou, por meio de casamentos e conquistas, em algo irreconhecível. Todo o sofrimento e a perda, a vida dessas mulheres consumida pelas exigências da linhagem e da sucessão. E no fim das contas, a história seguiu em frente sem elas. Os monumentos que deixaram, como o Taj Mahal, as reformas de Maria Teresa ou o assentamento protestante sob a rainha Anne, persistiram não por causa de seus filhos, mas por suas próprias ações. Talvez essa seja a lição mais trágica. Essas rainhas possuíam valor além de seus úteros, inteligência além de sua capacidade reprodutiva e legados além de seus filhos. Contudo, viveram em tempos que não conseguiam enxergar além da urgência de herdeiros para reconhecer a humanidade que as gerava. Na abadia de Westminster, turistas passam pelo túmulo da rainha Anne e leem sobre seu reinado, suas guerras e conquistas políticas. Mas sob seus pés jazem os pequenos caixões de 17 sonhos adiados. Em Agra, milhões visitam o Taj Mahal e capturam em fotografias sua simetria perfeita, mas poucos sabem que foi erguido sobre o túmulo de uma mulher que morreu por amar um imperador demais para recusar suas exigências por filhos. Em Viena, retratos de Maria Teresa a mostram cercada por seus muitos filhos sobreviventes, a imagem da felicidade familiar e do sucesso imperial. Contudo, essas imagens não revelam os abortos espontâneos, as mortes infantis e a exaustão constante de 2 décadas de gestações. Em Versalhes, os visitantes contemplam os aposentos luxuosos onde Maria Antonieta viveu. Porém, eles não percebem os ecos das cartas de suas mães, que alertavam sobre a solidão e a tristeza que frequentemente acompanhavam o parto, nem a pressão política que tornava cada gravidez uma questão de Estado. Essas mulheres mereciam muito mais. Um atendimento médico de qualidade, melhores opções e um reconhecimento genuíno de sua humanidade, além de sua capacidade de gerar vidas. Elas devem ser lembradas não apenas como mães de dinastias, mas como indivíduos que suportaram uma pressão inimaginável com uma força extraordinária. Da próxima vez que você passar por um monumento ao amor real, faça uma pausa. Ouça os ecos das vozes femininas que foram silenciadas pelo tempo e pela memória seletiva. Lembre-se de que, por trás de cada grande dinastia, havia uma rainha cujo corpo pagou o preço pela continuidade. E talvez se pergunte, em nossa pressa de celebrar os reis e impérios que elas ajudaram a criar, que outras histórias de sacrifício e sofrimento deixamos para trás? O mármore do Taj Mahal ainda reflete a luz da manhã, como fazia naquela manhã de junho de 1631, quando Muntaraj Mahal deu seu último suspiro. Se você prestar atenção, ainda pode ouvir seu grito ecoando por seus corredores perfeitos. Não um grito de amor, mas de uma mulher que deu tudo a um mundo que pedia ainda mais. O custo oculto das linhagens reais não se paga com ouro ou território, mas sim com os corpos e almas das mulheres que carregaram o peso das dinastias em suas costas. Suas histórias nos lembram que os maiores monumentos da história frequentemente se erguem sobre fundações de sacrifício humano, e que o sofrimento mais invisível é, às vezes, o mais profundo. Essas 10 rainhas
representam apenas uma fração das incontáveis mulheres reais que sacrificaram seus corpos, sua saúde e muitas vezes suas vidas às exigências da reprodução dinástica. Suas narrativas iluminam um capítulo oculto da história, onde poder e maternidade se entrelaçaram de maneiras que poucos podem imaginar hoje. Ao recordarmos seu sofrimento, honramos não apenas seu sacrifício, mas a humanidade que muitos de seus contemporâneos frequentemente esqueciam.